Não adianta ser hipócrita. Eu sei que tem filmes que você assiste sem ter vontade de assistir. Eu sei que muitos filmes você assiste porque você se sente obrigado a assistir, porque é um diretor que faz algum barulho nos dias de hoje, é um filme que tá com propensões a ser indicado ao Oscar, é um filme que tá no Oscar, ou seja, alguma coisa te faz assistir alguns filmes que não seja necessariamente o seu desejo de assisti-lo. Agora pensa um pouco comigo aqui. No meu caso, eu trabalho com cinema. Eu preciso assistir alguns filmes, ou seja, muitas vezes eu preciso assistir filmes que não necessariamente envolvem o desejo de fato, que é algo que é fundamental para a experiência com arte, não necessariamente só com cinema. O desejo, a vontade, o prazer é algo fundamental na maneira como você contempla determinado objeto artístico. Com cinema não é diferente. Também não é surpresa pra ninguém que eu não sou exatamente o maior dos fãs de Yorgos Lanthimos e, portanto, a minha vontade de assistir Bugônia não exatamente existia. Eu estou fazendo porque é um dos indicados, um dos prováveis indicados ao Oscar, com propensões a ser indicado ao Oscar. Dito isso, fazendo esse disclaimer inicial, e sempre importante, é o que eu sempre falo pra vocês também. Por mais que seja minha profissão assistir determinados filmes e, portanto, ter por obrigação assistir alguns filmes por conta da demanda, isso não significa dizer que, se eu não tinha vontade de assistir, se eu não iria pegar para assistir antes, não fosse a demanda, que eu não vá assistir aos filmes para gostar. Eu vou sempre dar play em qualquer filme que eu vá assistir com o desejo de gostar. O máximo que eu vou fazer é isso, assim. Eu sei que eu não queria assistir, mas se eu vou ter que dar o play, mesmo que esse seja o meu trabalho, agora é o momento de desejar aquilo que eu vou assistir. E é isso que eu fiz com Bugônia. Com mente aberta entrei nesse filme, tal como fiz com Wicked. Eu não sei se vocês lembram da história com Wicked. Eu não queria assistir Wicked. Não era da minha vontade assistir Wicked. E veja só, gente, só pra fazer um ponto 2 aqui do disclaimer, tá? Isso não é nenhum tipo de... eu já sei que vai ser ruim. O Yorgos Lanthimos horroroso. Não é isso. Eu sei, é por isso que eu deixei bem claro no início. Eu sei que você também tem filmes que você não tem a intenção de assistir. É só sobre intenção. Porque o desejo não bate. E eu não tenho essas intenções, esses desejos com Lanthimos. Mas as demandas chegam, as demandas nos pedem. Mas eu sempre vou assistir de mente aberta. Sempre vou assistir com a vontade de assistir. O problema é que o Lanthimos não deixa. Mas antes da gente continuar, eu queria te fazer um pedido. Vocês sabem o quanto é difícil manter um conteúdo de cinema opinativo e crítico aqui no canal. Não é toda marca que chega até a gente, porque a gente não se exime da necessidade de falar sobre determinados assuntos. Por isso, eu peço encarecidamente que você seja o patrocinador desse canal, contribuindo no nosso Apoia-se. Aqui em cima você tá vendo o QR Code pro nosso Apoia-se e você pode contribuir com qualquer quantia que você puder. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o filme. Bugônia vem um pouco na esteira do que foi Uma Batalha Após a Outra, que também tem crítica aqui no canal, diga-se de passagem. Ou seja, um desses filmes que tentam identificar, tentam decifrar, tentam capturar um espírito específico de um tempo. Um espírito que, no caso dos Estados Unidos, que são ambos os filmes, tentam discutir justamente essa crise política, essa crise do zeitgeist, essa crise do espírito do tempo, estão manifestadas diretamente na narrativa de ambos os filmes. Então, Uma Batalha Após a Outra cria uma estrutura narrativa que busca decifrar os problemas, identificar os problemas relativos à divisão e à polarização política apresentada nos Estados Unidos. E lá na crítica sobre Uma Batalha Após a Outra, a gente trabalha sobre isso sob uma maneira mais específica, mas acredito que é um filme que acaba ficando muito em cima do muro, dizendo assim, tem problema dos dois lados, a gente precisa seguir o caminho em frente, enfim, sob um estilo, sob uma técnica que de fato é formalmente encantadora, porque o Paul Thomas Anderson é um diretor tecnicamente habilidoso. Ao menos Uma Batalha Após a Outra tem consigo um diretor que sabe contar uma história de maneira interessante, minimamente interessante. Em Bugônia, a gente tem um caminho semelhante. Tentar decifrar os problemas referentes a essa crise institucional, essa crise de um espírito de um tempo
dos Estados Unidos. Por um lado, lá em Uma Batalha Após a Outra, nós temos o Paul Thomas Anderson, um diretor americano. Aqui nós temos um diretor grego tentando decifrar, quase como um outsider, quais são esses problemas institucionais americanos. A gente sabe, de alguma maneira, que outsiders muitas vezes conseguem falar sobre o que está longe deles, mesmo que os Estados Unidos não nos deixem ser tão longe assim, de maneira, às vezes, muito mais interessante do que aqueles que estão dentro. Então esse distanciamento muitas vezes é importante, inclusive para falar sobre aquilo que frequentemente aqueles que estão perto tentam decifrar. Essa proximidade muitas vezes nos cega, de alguma maneira. E o Lanthimos faz uma história em que ele tenta trabalhar sobre uma lógica de uma figura de linguagem, sobre uma metáfora do que é os Estados Unidos, sob a perspectiva de uma espécie de negacionismo. E aí, assim como eu tentei traçar uma lógica comparativa com Uma Batalha Após a Outra, eu vou tentar fazer uma lógica comparativa de Bugônia com Nope, do Jordan Peele. Por quê? Porque Nope, do Jordan Peele, trabalha sob a ótica da metáfora, sob a lógica do símbolo, também de maneira muito interessante. Ou seja, lá em Nope, a gente consegue fazer com que o filme funcione sob uma perspectiva onde tão somente se trata de um filme de monstro. Ou seja, de pessoas em uma determinada cidade que passam a olhar para o céu e nesse céu figura um monstro que deseja destruir todos aqueles que olham para ele. Funciona como um filme de monstro. Apesar disso, o subtexto de Nope discute sobre a indústria da cultura. Sobre a indústria da cultura dos Estados Unidos. Desde uma perspectiva do cinema enquanto fundação, ou seja, o primeiro filme feito no cinema sendo um homem sentado sobre um cavalo, sobre tudo que significa isso, esse apagamento dessa figura histórica, até uma perspectiva de linguagem, de fato. Ou seja, o espectador do cinema é aquele sujeito que olha sem ser visto, bem como o filme é aquilo que é feito para ser visto, mas finge que não está o sendo. O que eu quero dizer com isso? Aqueles personagens envoltos no mundo de Nope estão ali, mas poderia não estar. Para que aquilo tudo deixasse de acontecer na vida daqueles sujeitos, bastavam eles saírem da cidade. Mas se eles saírem da cidade, o filme não existiria. E, portanto, para que pudesse existir o filme, eles precisavam encarar o monstro. Encarar o monstro, capturar o monstro. Afinal, isso é cinema. O que eu quero dizer com Nope? Eu quero dizer que Nope funciona tanto quanto um filme de monstro, como uma metáfora de linguagem e sobre a indústria da cultura. Aqui em Bugônia, o Yorgos Lanthimos me parece estar querendo fazer algo muito semelhante. Não com os mesmos assuntos, não com os mesmos temas, mas estruturalmente algo semelhante. O filme vai contar a história de dois irmãos, um deles trabalha numa indústria farmacêutica gigante, que é dominada pela personagem da Emma Stone, e a mãe desses dois irmãos fica muito doente. E eles acreditam fielmente que a dona dessa indústria farmacêutica carrega consigo a solução para os problemas da mãe. Ou seja, existe toda uma ideia de conspiração, de que a indústria farmacêutica esconde a cura de determinadas doenças, a ponto deles acreditarem, inclusive, que a personagem de Emma Stone é uma alienígena. Ou seja, o filme do Yorgos Lanthimos vai trabalhar estruturalmente sob uma perspectiva textual, ou seja, numa primeira camada, sob essa lógica onde todos esses problemas, o retrato mais imediato do que é os Estados Unidos real, os Estados Unidos hoje, está manifestado diretamente nessa maneira de se enxergar o mundo. Então, terraplanismo, alienígenas que dominam o mundo, que já chegaram à Terra há muito tempo e que controlam a política global, tal como They Live, por exemplo, que parece ser, de alguma maneira, alguma inspiração para o Yorgos Lanthimos aqui, pelo menos tematicamente. Então, num primeiro plano, o Yorgos Lanthimos parece atuar sob essa perspectiva do louquinho do bairro, que na verdade é aquele que, de alguma maneira, domina de fato a política institucional americana hoje. Né? Ou seja, acreditar, inclusive, que Donald Trump é uma dessas figuras do louquinho do bairro que incita, inclusive, a população na direção de acreditar nessas questões. Ou seja, de alguma maneira, uma apolitização do que significa essas figuras para além do símbolo. Porque é importante que se diga sempre que Donald Trump não é só o louquinho do bairro, essas coisas são muito mais uma cortina de fumaça para uma série de questões, a gente já sabe
que a política de Trump, ela tá intimamente relacionada a essas questões onde você solta uma porrada de coisa que ele sabe que não vai ser possível realizar, que são anticonstitucionais, etc. Mas ele vai soltando um monte de coisa pra criar a narrativa, inclusive, de que ele não consegue fazer porque o Estado não permite, porque as pessoas não permitem, ou seja, criar essa lógica conspiratória, etc. Né? Então, no primeiro plano, o filme do Lanthimos funciona sob essa perspectiva. Num segundo plano, onde eu acredito que ele tenta alcançar o subtexto para comunicar de maneira mais abrangente o que significa essa institucionalidade, esse espírito de um tempo, essa crise institucional e política americana, que se manifesta na crise também econômica dos Estados Unidos, o Lanthimos tenta constituir a lógica de que o símbolo funciona sob uma perspectiva também material. Ou seja, é como se, durante o filme inteiro, nós acreditássemos que, de fato, os irmãos que estão ali envolvidos são uma espécie de monarca. Ou seja, duas pessoas que acreditam firmemente que a dona da indústria farmacêutica é uma alienígena que controla o mercado global. Ou seja, a gente, enquanto espectador, é conduzido até determinado momento a crer que aquilo ali é só um filme sobre o louquinho do bairro, sobre o monarca acreditando que não existe gravidade, que o mundo é terra plana e etc e tal. Até que chega em determinado momento que o Lanthimos tenta nos levar a crer que existe uma dicotomia nesses pensamentos onde, de fato, pode ser que a Emma Stone seja uma alienígena, mas não sob uma perspectiva ilusória, sob uma perspectiva conspiratória. Ele, em algum momento, nos faz acreditar que é possível que ela seja, de fato, uma alienígena, mas tentando nos caminhar para uma perspectiva material da coisa. Ou seja, ela sendo essa CEO, essa bilionária, essa mulher que conduz a indústria farmacêutica, ela é como uma alienígena. Alheia ao mundo dos comuns, alheia ao mundo daqueles que ela é responsável diretamente por suas ações da indústria farmacêutica. E que, de alguma maneira, sendo ela parte de uma classe dominante, ela, de fato, domina, conduz o mundo dos homens. Afinal, no capitalismo, os interesses do Estado, os interesses que se manifestam na política do capital, atendem aos interesses específicos de uma classe dominante a qual essa personagem de Emma Stone se apresenta. Ou seja, o filme ele tenta caminhar sobre essas duas camadas. A camada mais direta e frontal da ficção científica pura e simples, onde os sujeitos ali envolvidos acreditam em terra plana e, enfim, alienígenas que dominam o mundo, mas que, na verdade, materialmente, a personagem Emma Stone, de fato, é uma alienígena. Mas uma alienígena não estrito sensu. Uma alienígena que não entra em contato com o mundo dos homens. Até aí, interessante, né? Interessante que o Lanthimos conseguisse trabalhar o texto e subtexto para conduzir uma história de ficção científica que tente capturar o espírito do tempo. Porém, aí a gente tem um grande problema de estilo, né? No primeiro momento, assim, é algo que permanece todo o filme do Lanthimos, que é uma coisa que, de alguma maneira, enche o saco, inclusive, é essa condução narrativa e estilística do diretor de sempre nos fazer crer que no próximo momento vai acontecer alguma coisa. Mas essa coisa nunca acontece. Isso acontece de maneira muito forte, por exemplo, no Sacrifício do Servo Sagrado. É um filme que não acontece absolutamente nada o filme inteiro, pra no fim querer te dar aquele choque, né? Muito proveniente do movimento o qual o Yorgos Lanthimos surge e ganha notoriedade, que é o novo cinema grego, né? De filmes como Dente Canino, do próprio diretor, de Miss Violence, por exemplo. Enfim, filmes que se sustentam fortemente na estrutura de choque que ele propõe, mas que muitas vezes acabam funcionando como muleta narrativa. O que eu quero dizer com isso? Bugônia não é um filme que exatamente consegue sustentar o seu assunto pelo seu estilo. E por não conseguir sustentar o seu assunto pelo seu estilo, busca, assim como quase todo filme de Yorgos Lanthimos, o choque final, que não é exatamente mais surpresa em nenhum dos seus filmes. O grande problema é que, como seus estilos propõem justamente essa lógica estrutural, onde o acontecimento que vem após o que está rolando no momento atual, ele nos indica uma possibilidade que nunca se confirma. Então veja só, agora está acontecendo algo que nos joga pro acontecimento seguinte. O próximo plano vai ser importante. O próximo plano vai ser importante. Veja só,
A próxima cena vai ser muito importante, então presta atenção no que você tá vendo agora. E aí quando vem o próximo plano, vem a próxima cena, ela nunca é relevante o suficiente como a anterior. É sempre um anticlímax que se sucede ao outro, até que chega de fato o choque. O que estrategicamente o Lanthimos tenta conduzir a gente é criar expectativas que nunca se cumprem, pra que de fato, no momento em que ela vai acontecer, a gente não esperar que ela vai acontecer. Só que a gente já sabe que sempre é assim nos filmes do Lanthimos. E ela vai acontecer em algum momento. Bugônia é um filme que eu não gostei, assim como a boa parte dos filmes do Lanthimos. Porém, eu acredito que aqui ainda existam algumas coisas interessantes em detrimento de outros dos seus filmes também. Ele consegue conduzir a ficção científica em duas camadas interessantes, funcionar na primeira camada, mas fazer com que a segunda camada atue sob uma perspectiva crítica. Então, a primeira camada, ela inclusive é muito apolítica, é uma camada que inclusive culpabiliza os sujeitos que ali estão, culpabiliza os trabalhadores que são explorados nessa indústria farmacêutica, faz com que nós enxerguemos eles como monarquinhos da vida, e muita gente acaba terminando o filme dessa maneira, né? Acreditando que, olha só, coitada da mulher, a mulher não fez nada. E os carinha aqui ficam prendendo a moça por conta disso. Mas, por outro lado, ele atua no subtexto na crítica, onde ela de fato é uma alienígena que conduz o mundo para além da conspiração. Entretanto, assim como uma batalha após a outra, pelo menos a princípio, a gente vem percebendo que o cinema americano não tem conseguido, pelo menos o cinema americano, não tem conseguido capturar de fato os problemas e o espírito do tempo da crise institucional americana, da crise política americana, da crise imperialista dos Estados Unidos. Mas a Emma Stone tá muito bem. Curtiram o vídeo?